Olá, tudo bem com vocês? Nós podemos observar sempre que o fenótipo final, no caso aqui de um salmão que foi exposto a uma alimentação rica em astaxantinas, ou então a sua fonte natural de crustáceos, ela vai eventualmente acabar variando em tonalidade. Por isso que nós devemos compreender que o processo que leva à produção do nosso fenótipo é uma combinação do genótipo e do ambiente. Porque por mais que você padronize a alimentação, que você utilize astaxantina, inclusive purificada para fornecer para esse salmão, ele vai apresentar uma variação na tonalidade aqui observada. Ou seja, não somente nós teremos modificações do fenótipo que são causadas pelo nosso genótipo, mas também pelo ambiente ou, na maior parte das situações, em uma combinação dos dois eventos. Assim sendo, nós devemos sempre pensar o processo de produção do fenótipo aqui como algo complexo que envolva não somente questões biológicas intrínsecas, mas também ambientais. E de onde vem então a variação aqui dentro do contexto do nosso salmão, que foi exposto à mesma alimentação e ainda assim teve cores diferentes? Quando nós pensamos na variabilidade, nós precisamos definir alguns conceitos muito básicos. Nós estamos pensando, obviamente, lá no DNA, nessa nossa molécula que está ali guardando a informação, nosso livro ali original, mas não especificamente no DNA como um todo, no genoma em sua completude, mas em pequenos trechos desse nosso genoma, pequenos trechos designados como genes, por exemplo, que eventualmente são segmentos que podem ou não codificar proteínas. Dentro do contexto desses nossos genes, nós poderemos ter mutações, ou seja, alterações e erros usualmente resultantes durante o processo de cópia do DNA que vão alterar a sequência de nucleotídeos. De novo, é muito importante salientar e evitar uma confusão de conceitos, eventualmente, que acontece, onde essas mutações elas estariam alterando o código genético. O código nada mais é que uma relação entre os RNAs transportadores e um determinado aminoácido. Salvo você tenha uma mutação lá no anticódon desses RNAs transportadores, por exemplo, você não está alterando o código genético, você está alterando a sequência dos nucleotídeos presentes no genoma de uma determinada espécie em uma determinada posição. Esse processo de mutação, ele não é de todo necessariamente danoso. Ele é a fonte da variabilidade. Ele justamente que gera nova informação, gera novos tipos de produtos biológicos que podem eventualmente oferecer uma vantagem para aquele organismo. E justamente esses novos produtos, esses novos sabores de um mesmo gene são os alelos. Então, durante um processo de mutação em uma região gênica, eu vou produzir variedades daquele gene, que são os alelos do mesmo. Justamente esses alelos, ou a combinação de diversos alelos de diversos genes, vai sofrer a atuação da seleção natural e, eventualmente, nós podemos ter uma seleção positiva do mesmo e esse alelo começar a aumentar de frequência em uma determinada população ou uma atuação negativa do mesmo, ele começar a reduzir de frequência numa determinada população. Então, a ideia toda é que, eventualmente, também possamos ter variações ou alelos como esses que não tenham uma característica denotadamente positiva ou negativa e acabem por não sendo prejudiciais se manterem ali na população, seja por uma ausência de pressão ou seja por acaso. E eventualmente você começa a ter o que chamamos de polimorfismos, ou seja, quando eu tenho um gene que porventura teve mutações em algum determinado momento e apresenta alelos com frequências elevadas, usualmente frequências superiores a 1% para 1 para 2 ou mais alelos distintos. E são justamente esses tipos de alelos, essas variações de combinações, que vão trazer a variabilidade observada em, por exemplo, indivíduos aqui de diversas raças de cães e mesmo dentro de uma mesma raça. Você vai observar variações entre animais. São, na verdade, composições distintas desse genótipo. Se pensarmos no nosso salmão lá do início, dos diversos salmões que estavam ali se alimentando da mesma ração em mesma quantidade, ou quantidade muito próxima, você tinha um determinado conjunto de variações, um determinado conjunto de alterações alélicas ali presentes, alterações essas que levavam a pequenas diferenças.
E essas pequenas diferenças podem acabar por modificar o fenótipo desses organismos. Nós podemos classificar grosseiramente essas nossas mutações, sejam elas com ou sem efeito fenotípico, em algumas categorias. Podemos pensar, então, em mutações gênicas, ou seja, essas que eu estou mencionando que vão lá na sequência de DNA e alteram uma determinada posição. Então, aqui no nosso exemplo, por exemplo, nós temos a ACC aqui em cima e a GC aqui embaixo, ou seja, eu substituí um nucleotídeo daquela sequência. Mas nós também podemos ter mutações cromossômicas, ou seja, se eu observo o genoma como um todo, um grande cromossomo desse meu genoma, ele apresenta uma grande alteração estrutural. Aqui representado por essa troca de azul para vermelho, por exemplo, mas que nada mais simboliza do que uma alteração de uma quantidade muito grande de nucleotídeos de uma vez só. Percebamos aqui que eu tenho uma mutação de ponto, uma alteração em um único nucleotídeo, e aqui eu tenho uma alteração que envolve centenas, milhares ou eventualmente até milhões de nucleotídeos de uma única vez. Nós podemos também dividir em outro tipo de categoria as mutações, sendo elas as mutações somáticas e as mutações germinativas. O que seria isso? A mutação germinativa ela pode passar para a prole, e a prole dessa nossa célula ali, ou desse nosso indivíduo, ela toda vai apresentar, ou a que receber esse alelo, vai apresentar alterações. Ela pode ser transmitida para as próximas gerações. As mutações somáticas, por exemplo, elas não estão relacionadas com células germinativas. Consequentemente, aquele indivíduo não consegue passar adiante essa determinada alteração. Por sua vez, ainda podemos distinguir ambas as categorias, somática e germinativa, em mutações espontâneas ou mutações induzidas, sejam elas induzidas por agentes químicos ou elas espontâneas, como os erros inatos da maquinaria de replicação de DNA. E assim nós podemos começar os nossos estudos compreendendo as possíveis alterações envolvidas. Se eu pensar na mutação somática, então, nós temos o quê? Uma alteração na nossa célula corporal, uma célula que não está envolvida com o processo de germinação, ou seja, no processo de transmissão dessa nossa hereditariedade. E é como se fosse uma célula da nossa pele, então a gente pode imaginar aqui que eu teria uma situação normal prévia, até que em um determinado momento eu começo a apresentar alterações em uma célula progenitora, que é representada por essa coloração roxa. Essa célula alterada, ela pode apresentar características proliferativas distintas e que sejam nada mais que uma insurreição à multicelularidade. Ou seja, ao invés dessa célula agora atuar em conjunto em prol do tecido ao qual ela está localizada, ela começa a proliferar descontroladamente, altera sua morfologia e pode dar origem, por exemplo, a um tumor, a um processo tumoral neste nosso conjunto de células aqui, justamente porque ela não está mais ali atuando dentro daquele conjunto, respeitando a coletividade celular. E esses tumores, essas situações, elas não necessariamente oriundam de uma única célula. A gente pode ter uma situação tal em que eu teria um conjunto aqui de células originais e um tumor monoclonal, ou seja, eu tive uma mutação somática que aconteceu em uma célula e essa célula deu origem a todas as alteradas aqui naquela localização. Num processo que nós chamamos aqui de transformação celular, que dentro do contexto eucariótico justamente está relacionado ao processo de origem tumoral. Eu posso ter também um tumor policlonal, ou seja, independentes células passaram por processos de alteração do seu material genético e, porventura, todas elas acabaram dando origem a células com alto potencial proliferativo. E quando nós olhamos o conjunto dessas células com mutações somáticas, as mutações somáticas aqui, entre cada uma dessas cores, são distintas e diferentes. Cada uma delas tem uma origem distinta e, consequentemente, são células com fenótipo levemente diferenciado. Quando nós observamos o todo aqui presente, nós estamos falando de um fenótipo médio desse conjunto de células, no fenótipo desse todo reunido, mas, eventualmente, nós teremos um somatório de fenótipos individuais. A mutação germinativa, por sua vez, ela está relacionada de alguma forma com o nosso tecido germinativo. Podemos pensar aqui numa mutação somática que não pode ser transmitida adiante, que está relacionada com uma mutação na pele, por exemplo, e que o indivíduo que apresente esta mutação, ele vai ter uma prole absolutamente normal, sem nenhuma alteração.
Quando nós estamos falando aqui de mutações em tecido germinativo, nós podemos ter todo o tecido germinativo apresentando essa mutação, facilitando o processo de herança, ou então apenas pedaços dessas nossas células progenitoras produzindo gametas alterados, o que acaba alterando as proporções esperadas na nossa prole de indivíduos que não sejam normais. E aqui normal eu falo no contexto não de não apresentar uma determinada característica clínica indesejada, porque essas mutações elas podem ou não ser patogênicas. Não necessariamente elas estão relacionadas com isso. Uma patogenicidade. Nós só estamos falando de alterações que ocorrem nas células germinativas e que, consequentemente, podem dar origem, como nós vemos aqui embaixo, a uma prole mutante, uma prole com alteração no DNA. Isso tem uma relaçãozinha aqui com a história dos carneiros do tipo Ancon, uma raça específica de pernas muito curtas, que ela é particularmente interessante porque ela é incapaz de pular cercas. O produtor Seth, o que ele observou foi que ele nunca teve carneiros com pernas curtas como esse, e de repente surgiu um carneiro com essas pernas mais curtas no seu rebanho. E ele observou que essa incapacidade de pular cerca seria extremamente interessante em sua criação. Ele resolveu então induzir os cruzamentos para priorizar que esse carneiro conseguisse proliferar mais, conseguisse reproduzir mais. E essa mutação que surgiu muito provavelmente no parental desse carneiro, apenas nas células germinativas, foi transmitida para ele, ou seja, todo ele agora apresenta essa característica de ficar reduzido. E ele conseguiu passar adiante, enriqueceu essa situação. Então, quando esse carneiro foi cruzado com 15 ovelhas, ele acabou obtendo 2 carneiros na prole com pernas curtas. E justamente ele fundou essa raça Ancon de pernas curtas e continuou a manter o processo aumentando e expandindo esses carneiros aqui com pernas curtas de interesse comercial para ele. Então foi um processo de seleção que atuou sobre uma mutação germinativa que muito provavelmente surgiu nos gametas parentais desse nosso indivíduo aqui, ou seja, o pai e a mãe, os parentais dele não apresentavam a característica, mas um dos dois a continha em suas células germinativas e acabou produzindo um carneiro com essa característica. Então, essa é uma introduçãozinha aos tipos de mutações que nós vamos avaliar num contexto mais global. Até mais e bons estudos!